Ah, ok, meu querido. Obrigadão. Pronto, então, né, já com a gravação em curso, né, e aproveitando que a nossa ideia é, a posteriori, disponibilizar esse material para o link, né, no canal do YouTube do Cresce. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Paulo Félix, sou assistente social, professor do curso de Serviço Social da Universidade Federal. Sou um homem negro, cabelo crespo, barba robusta, camisa preta. Atrás de mim tem uma estante de livros. Represento aqui tanto o Departamento de Serviço, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, na qual hoje eu componho, pela Regional Nordeste. Nós estamos, então, dando continuidade ao curso promovido pelo CRES Sergipe, em parceria com o Comitê juntamente com a ABEPS, com a Enesso, com apoio também do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, contando nessa noite, que tem, inclusive, representado a entidade ABEPS, né, em nível nacional, na Coordenação Nacional de Mobilização, né, pela implementação da Lei 13.935. Depois ele vai ter a oportunidade de hoje. Nós teremos um pouco a mesma dinâmica do que nós tivemos no módulo 1. Não sei se todas e todos, né, e todos que estão nos acompanhando hoje aqui, tiveram a oportunidade de estar aqui no módulo. Peço, inclusive, que vocês possam ir se apresentando no chat, né, ao longo que vocês vão escrevendo, que foi muito bacana no primeiro módulo, porque a gente foi percebendo o caráter bem heterogêneo aqui no nosso curso. Nós contamos hoje, né, com a contribuição significativa tanto da assistente social Larissa Feitosa, que é assistente social da Universidade Federal de Sergipe, Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe, compõe o Comitê Estadual pela implementação da Lei 13.935, de 2019, aqui em Sergipe, junto com outras entidades, né? A gente conta também com o Samuel Rabelo, que também vai estar aqui conosco, né, nos auxiliando na realização desse segundo módulo, e, obviamente, também contando com a participação do professor Wagner no momento de debate. Então, de pronto, para a gente poder ganhar tempo, né, e aproveitar ao máximo a presença do Wagner aqui entre nós, e, enfim, dialogar um pouco sobre várias questões das mobilizações que vêm sendo feitas acerca da implementação da legislação, eu passo, então, a palavra à Larissa, né, para dar continuidade aos trabalhos, desejando a todo mundo um ótimo proveitoso, e que possamos aproveitar essa oportunidade na noite de hoje. Uma boa noite, Larissa, mais uma vez, né, muito obrigado, a palavra está com você. Boa noite a todas, a todos, a todas, todos e todos, desculpa. Eu vou fazer minha autodescrição também, seguindo aí Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos... Eu estou vestindo uma blusa branca, com bolinhas pretas, meu fundo é uma parede branca. Então, né, como o Paulo disse, eu sou assistente social da UFES, estou hoje na condição aqui de mediadora desse debate. É uma honra, professor Wagner, tê-lo aqui conosco, presente. Eu vou começar apresentando, claro, né, o professor Wagner. Um instante. Wagner Roberto do Amaral. Então, ele é graduado em Serviço Social, mestre e doutor em Educação, possui pós-doutorado em Estudos Interculturais pela Universidade Veracruzana, no México, pós-doutorado pela Universidade Nacional 3 de Fevereiro, Argentina. Atualmente é professor associado do Departamento de Serviço Social e docente pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Ele atuou como coordenador estadual da alfabetização de jovens e adultos e como diretor do Departamento da Diversidade na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2001. Universidade para os Índios, da Universidade Estadual de Londrina e também da Comissão Universidade para Índios do Paraná. Atua como colaborador na educação superior pela Cátedra Unesco, Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina. Ele também está atualmente na coordenação nacional, ele está também na gestão da ABEPS, né, atualmente, e representa a ABEPS na coordenação nacional pelas atividades de mobilização para a regulamentação da Lei 13.935 de 2019. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Como a gente já tinha acordado anteriormente, o professor Wagner terá normalmente 10 minutos para encerrar, uma hora. Eu vou abrir o áudio, né, e avisarei. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat. A gente, após a Samuel vai estar perguntas enviando para mim. Após a fala do professor Wagner, né, da palestra, nós teremos alguns blocos, conforme a gente tiver tempo e houver necessidade, alguns blocos de perguntas, certo? Então, fiquem à vontade. Muito bem, muito obrigado pela acolhida, Larissa, Paulo, Natália, e também essa equipe de apoio, né, Jailson, que também nos acolhe, né, nesse lugar tão bonito, né,
nessas terras sergipanas, poder estar com vocês, apesar de estar aqui na sala de casa, na cidade de Londrina, norte do Paraná, é daqui que eu falo, mas sem dúvida alguma já me sinto muito bem acolhido, abraçado por vocês. Eu quero já de pronto parabenizar a iniciativa desse conjunto, né, que é o CRES Sergipe, a ABEPS aqui da região Nordeste, e todas as demais entidades que estão a esta ação que é tão importante, né? Vocês já tiveram um primeiro momento, né, na abertura desse curso de extensão com o professor Ney, né, mas não só com ele, mas com o conjunto das entidades nacionais, que esse espaço, da ocupação desse espaço que é a educação. Então, a minha tarefa nessa noite é avançar ainda um pouco mais, talvez mais trazendo inquietações, né, e provocações, do que a gente possa ir se apropriando desse espaço que é o espaço da educação. A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso desse modo, como fazem nesse momento Paulo, Larissa, Natália, representando esse comitê. Por certo que essa é uma tarefa que é do serviço social, mas também é da psicologia. Então, uma primeira sinalização é de que a gente tem um desafio que é de fazer uma ação ainda mais com as entidades da psicologia e também se encontrando com as entidades da educação. Afinal de contas, eu acho que o tom da minha fala nessa noite é da afirmação de que nós somos assistentes sociais da e na educação. Penso que esse pertencimento de fato. Bom, eu também trouxe alguns slides, então eu vou projetar aqui, Larissa. Nós já estamos combinados de que, faltando 10 minutos, Larissa me avisa, de que as pessoas que tiverem alguma dificuldade de conexão vão acessar. Então, e depois nós vamos ter um tempo para fazer um diálogo, né, dentro dessas possibilidades. Eu gostaria muito que fosse uma roda de conversa, que nós estivéssemos juntas e juntos num auditório, no espaço aí, mas também nessa sala 4, a gente de muitos lugares, né? Então, já comecei a ver aqui no chat que tem pessoas de várias regiões do país, isso também muito nos alegra, né? De poder alcançar muita gente que se preocupa, que se mobiliza com a implementação dessa lei. Bom, então eu vou agora compartilhar alguns slides que eu preparei para que a gente possa também didatizar um pouco mais, né? Não precisa ao slide, esse slide nessa projeção agora, então agora eu consigo ver esse material projetado, e aí também para as pessoas que nos escutam, mas que não conseguem me ver, então eu sou um homem branco, moreno claro, com óculos, por conta desse tempo de pandemia, de ficar focado na tela, mas uso uma barba já grisalha, pelo tempo, que denuncia o tempo da gente. Eu estou na sala da minha casa, então uma parede com fundo mais avermelhado e com uma cortina. É isso. Eu falo então de um lugar, como disse Larissa, eu falo representando a ABEPS, nesse coletivo que foi constituído lá já em 2019, chamado Coordenação Nacional para Implementação, junto com entidades do Serviço Social e da Psicologia. Esse coletivo, então, vem se encontrando para pensar as estratégias e uma agenda nacional para a implementação da lei. Então, compõe esse coletivo, e o Cefes, representado pela professora Kênia, que esteve com vocês na abertura, né, do primeiro módulo. Mas também compõe esse coletivo o Conselho Federal de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE, e a Federação Nacional dos Psicólogos. Então, a psicologia tem um conjunto de outras entidades que compõem, porque a psicologia também já tem um avanço, inclusive na graduação. Acho que esse é um grande desafio para nós, do serviço social. E eu também falo, assim como Larissa fala do Comitê Estadual de Sergipe, eu também componho, sou um dos articuladores desse nosso coletivo estadual, da coordenação dos CRES, o CRP, a ABEPS, a ABEP e a ABRAPE. Nós, então, iniciamos com a Câmara Temática de Educação do CRES, Paraná, mas ampliamos com as entidades da psicologia e fomos compor uma agenda conjunta nesse ano, né? E tem dado muito certo, a gente tem se afinado muito bem, né? Entendendo, inclusive, né? Afinal de contas, o que nos vincula diretamente, do ponto de vista da lei, é a ideia de uma equipe multiprofissional. Este é o lugar na escola que nos ocuparemos, né, e que já estamos ocupando psicologia. E é claro que, ao falar da ABEPS, a gente reafirma, né, o compromisso dessa entidade nessa luta, né, com o conjunto da categoria dos assistentes sociais e das assistentes sociais, educação,
como direito social e como uma política social efetivamente pública, gratuita, laica, de qualidade. Quando a gente fala qualidade, eu estou dizendo há que ser crítica, antirracista, emancipatória, intercultural. Então, falamos a partir desses balizadores, né, que orientam as nossas ações na mobilização, nessa luta e na ação cotidiana da escola, né? Bom, o professor Ney deve ter história. Se vocês olharem, então, a marca que nós construímos, a logomarca, que está bem no canto superior direito desse slide, talvez vocês consigam visualizar, nós entendemos que essa luta tem história. Essa luta tem história porque é um slogan que demonstra temos já pelo menos, no mínimo, 2 décadas, né, de articulações, de mobilizações, de debates. Então, no serviço social, já lá no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, a gente já tem, né, uma sessão específica a partir dos projetos de lei, né, pensando o serviço social da educação. E aí vão surgindo documentos, sendo elaborados documentos pelo Cefes, principalmente, pelo conjunto Cefes-Cres, então, documentos como a educação, e também a realização de um seminário nacional. Foi o primeiro, ainda o único seminário nacional sobre serviço social na educação que foi realizado no Nordeste, no ano de 2012. E, por fim, estas mobilizações culminaram na Lei 13.935, no ano de 2019, no mês de dezembro. O mês de dezembro é um mês que tem sido, desde 2019, um mês de muita tensão, vindas, da aprovação da lei no Congresso Nacional, pelo Congresso, pelo veto e depois a derrubada do veto, que a gente consegue efetivamente, no final do ano de 2019, ter uma legislação que dispõe sobre a prestação de serviços públicos de educação básica. Nossa tarefa aqui também nessa noite é entender que redes são essas, quais são as normativas, quais são as legislações, o que é o sistema, aliás, quais são os tratamentos. E aí, no ano seguinte, né, em dezembro de 2020, no ano passado, nós tivemos uma outra lei importante, que é a Lei 14.113, que passa a regulamentar o Fundo de Manutenção da Educação, chamado Fundeb. Vocês vão ouvir muito falar do Fundeb nesta noite, já ouviram falar na abertura desse curso. E esse é um marco extremamente importante para a gente, porque não basta ter uma lei que dispõe da psicologia e do serviço social nas escolas, mas é necessário indicar recursos, né? Financiamento. Daí o prefeito vai perguntar para a gente, o governador também. Bom, e aí, de onde é que eu tiro o dinheiro? De onde é que vai sair o recurso? Então a Lei 14.113 indica, passará de educação básica que viabilizará essa condição de contratação, né? Bom, é claro que não só a aprovação da lei de 2019 como a de 2020 foram fáceis. Então, esta coordenação nacional, ela teve um trabalho intenso, e tivemos isso com os parlamentares, sensibilizar, fundamentar os argumentos, convencendo sobre a nossa importância, né? Como também cada uma e cada um de vocês, imagino que nos municípios de vocês estão fazendo, tenham que fazer ainda mais para os municipais de educação e secretários estaduais de educação, para que viabilizem a contratação, concursos para assistentes sociais e psicólogos. Bom, e agora, falando desse momento, depois retomamos uma intensa mobilização para difundir, disseminar as informações sobre o Fundeb, a nossa associação ao Fundeb. E agora, mais de assalto, no sentido da surpresa, de uma mobilização que vem acontecendo no país, através de algumas entidades nacionais no campo da educação, de retirada da Lei 13.935, nesta lei do Fundeb, a coordenação nacional, de que isso não ocorra e de que a gente garanta a manutenção da nossa presença como trabalhadoras e trabalhadores da educação, ou como profissionais da educação, para efeito do Fundeb. A vinculação ao Fundeb Então, só para dizer, né, as notícias mais recentes, as de ontem, inclusive, de hoje, é de que nós estamos com uma agenda intensa, uma agenda nacional, de conversações com os deputados, de conversações com esta alteração não ocorra na lei do Fundeb. Então eu falo deste lugar e desse processo de mobilização, né, em que mas também muitas pessoas, pela ABEPS, pelos Cefes, pelos CRES, pelas universidades, vêm fazendo intensamente e historicamente. Bom, legal. O marco legal está associado às políticas educacionais, à política de educação. Como é que ela está configurada no país?
Então, a ideia é que a gente possa ampliar o nosso espectro de compreensão de como é que funciona a educação, de qual é a lei, quais são as legislações que vão regulamentando essa política, até para que a gente tenha argumentos e subsídios para conversar com gestores, as gestoras e gestores das unidades de ensino, dos estabelecimentos educacionais, da educação básica, né? Então, de modo geral, quando eu vou tratar da questão da educação, eu entendo que tem 4 dimensões que são bem importantes para a gente compreender esse conjunto, essa totalidade. Eu vou tratar hoje com o marco legal, mas é importante que vocês sempre se recordem, se lembrem que tem uma dimensão da escola, de entender o conceito de escola, estrutura e organização, as relações sociais de trabalho, as condições de trabalho. A dimensão do currículo, essa ainda mais nova para a gente. Quer dizer, o que é o currículo, né? O que é um projeto político-pedagógico? Como que se dá a organização do trabalho pedagógico, a proposta curricular? Como é que a gente se insere? Outra dimensão que é do exercício profissional e da permanência de qualidade, ou seja, as atribuições específicas do nosso trabalho profissional, da ação da chamada equipe multiprofissional, das relações com a equipe pedagógica, porque nós vamos para a área da educação, mas temos que estabelecer uma relação com as equipes pedagógicas, com os pedagogos, os professores, né? Que também tem formações e percursos formativos, no teu, o historiador, o geógrafo, químico, matemático, o sociólogo, o filósofo, então, um conjunto de áreas que se encontram também na escola. Mas também a relação com os educandos, com os pais, com a comunidade, com o trabalho em rede intersetorial nos territórios. Então, cada uma dessas dimensões daria também um curso, né? E nós vamos tratar dessa primeira. O que a gente compreende como essa dimensão a educação como um direito subjetivo e universal, né? Então, é fundamental que quando vocês estão fazendo esse curso, né? Que vocês tenham conceitual. Alguém te perguntar, mas o que você compreende por educação? Então, a educação é um direito subjetivo universal, universal, e aí nós estamos falando de uma política que é extensiva a todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Política social, do meu ponto de vista, mais ampla que nós temos. Nós que somos gestores de política social, é a educação mais ampla. Nós temos a extensão da educação em todos os rincões, as florestas, os povos das florestas, nas cidades, centro e periferia, todas as crianças são obrigadas a ir para a escola, né? E ao Estado é dever de garantir esse direito. Então é a mais abrangente da saúde em escala significativa, se comparado ao conjunto das outras políticas educacionais. Mas é também um campo de disputa, né? Porque ao mesmo tempo que luta dos trabalhadores para formar trabalhadores, formar mão de obra, para instrumentalizar e também para tomar conta dos seus corpos e das suas mentes, né? E é fundamental que a gente se aproprie dessa política articulada às demais, isso é extremamente importante. A educação no Brasil... Bom, alguém pode perguntar, Wagner, então, de modo geral, para compreender a política educacional, o que eu preciso? A configuração legal, né, da educação no Brasil, essa organização da educação no Brasil, nós vamos tratar disso, os níveis e modalidades, a organização dos sistemas educacionais, Nacional de Educação, os conselhos estaduais de educação, os conselhos municipais de educação, até o conselho escolar. Toda escola tem que ter um conselho escolar, que é o espaço de gestão também. Mas os conselhos, eles são distintos de outras políticas, né? Eles têm uma função que é consultiva, normativa. Eles autorizam o funcionamento das escolas, ou não, né? E não são sempre deliberativos como das outras políticas, né? Nem sempre tocam, por exemplo, um conselho de saúde, um conselho de assistência social. Eu já fui conselheiro municipal de educação, já fui conselheiro municipal de assistência aqui em Londrina, então são distintas as dinâmicas. Né, o plano nacional, o plano estadual, o plano municipal de educação, como é que funciona a dinâmica de financiamento da educação, dos sistemas de avaliação, os indicadores de políticas. Então, o Brasil ele tem um desenho muito interessante de planejamento e avaliação, né? São vários sistemas nacionais, tem um instituto nacional, que é o INEP, vinculado ao MEC, que coordena todos os processos de avaliação. Então, é bem importante, e são eles que acabam definindo os rumos da educação, né? Inclusive ranqueando escolas, e isso também tem um debate intenso que precisa ser compreendido e também é criticado, né? A educação também tem contextos distintos. Então, quando a gente nacional, ela é orientadora, né, da política educacional no Brasil, assim como a LOAS é para assistência, assim como a Lei Orgânica da Saúde é para a saúde, a LDB é a Lei Orgânica da Educação, né? Ela está dentro desse contexto de 88, após a Constituição de 88, mas é a política educacional aquela que foi alvo dos consensos e da orientação neoliberal.
Então, a educação e a política educacional, ela é foco fundamental, né, para as agências multilaterais. Então, para quem tiver interesse, vale a pena entender esses consensos internacionais criados a partir dos anos 90, a partir da emergência do neoliberalismo no Brasil, mas não só no Brasil, em todo mundo, né, a nível internacional. E um documento importante é a Declaração Mundial da Educação, para a primeira grande declaração de consenso, e que teve como condutores o FMI, o Banco Mundial, a Unesco e a Unicef. Esse documento que passa a pautar um modelo de educação para todos os países signatários, o contexto de reforma, né, do Estado, governo Fernando Henrique Cardoso, e aí um conjunto de ações que vão compondo esta ação e a construção da própria LDBEM, né, que é de 96, e do Fundef. Então, logo após a aprovação da LDBEM em 96, na mesma semana é aprovado o Fundef. Então, o governo federal vai informar que não haverá recurso em ensino fundamental. Então, é criado o Fundef. E esse é um problema, porque descentraliza para os municípios e estados a tarefa de garantir recursos para a educação, a LDBEM, né, para a educação infantil, tarefa dos prefeitos, e para o ensino médio, tarefa dos estados. E não só para esses níveis, mas como também indígena, para a educação profissional. Então, o Fundef durará 10 anos, e foram 10 anos de muitas restrições, né, nesta perspectiva de universalização da educação básica, do ensino fundamental, mas não de toda a educação, o Fundeb, então o primeiro Fundo Nacional de Educação Básica, e que vai, neste momento, ser pensado a partir das primeiras conferências nacionais de educação. Então, se lá em 93 a gente já com a Conferência Nacional de Saúde, já nos anos 90, na educação, a primeira CONAE, a primeira Conferência Nacional de Educação, vai acontecer somente em 2010. Esses consensos, né, dessa luta por pensar uma política nacional de forma mais orgânica com os movimentos sociais, com os diferentes segmentos, e pensar um plano nacional de educação. Então, os planos nacionais de gerações, né? Então, 10 anos é o tempo mínimo para um plano nacional de educação, e o plano de 2014 vai ser o primeiro que vai ser elaborado a partir de uma conferência nacional, que foi a conferência de 2010. Bom, Wagner, então como é que está a educação brasileira? Então, nós vamos ter dois grandes níveis, né? A educação básica e a educação superior. A Lei 13.935 está aqui, viu, gente? Está aqui na educação básica. Mas a novidade que nós tivemos nesse percurso é que assistentes sociais, né? Então, a partir da Política Nacional de Assistência Estudantil, o professor deve ter relatado, analisado com vocês, é que nós teremos, então, um ingresso massivo de assistentes sociais para fazer a gestão das políticas nas universidades, principalmente federais. Mas agora a nossa luta se concentra aqui, na educação básica. E a educação básica, ela está organizada na fundamental, ensino médio e nas modalidades, que é uma novidade da LDBEM, que é a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação escolar indígena e a educação profissional. Cada uma dessas modalidades tem especificidades curriculares específicas, formas de organização específicas, assim como também educação infantil, fundamental e médio. Do ponto de vista da gestão nacional, a educação infantil ela é de responsabilidade dos prefeitos também, mas tem um termo na LDB que é por regime de colaboração com os estados. Então, por exemplo, no Paraná, os prefeitos convencionados foi infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental, o primeiro ao 6º ano. E cabe à rede estadual o segundo segmento, que é a do 6º ao 9º ano, né, e o ensino médio. E as modalidades também elas são distribuídas, né, mas fundamentalmente sob esse é o nó, porque, na verdade, quando a gente fala de educação básica, nós estamos falando de uma fragmentação que foi criada a partir da LDB. Então, diferente da assistência social, na educação, diferente da educação, não tem um sistema único de educação. Tampouco um sistema articulado. São sistemas, são redes. Então, os municípios, cada um deles terá a sua rede. E os estados, cada um deles, a sua rede estadual. Então, nós estamos falando de um grande fragmento, né, de sistema de diálogo entre si. Cada um define, porque tem autonomia, seus rumos, a partir de diretrizes dadas pelo governo federal e pelo Conselho Nacional da Educação. Então, quando a gente fala da Lei 3.930 e de governadores que se alternam a partir de 4 em 4 anos, né? Então, a cada 4 anos tem alternância de poder, tem eleições. Então, essa é uma complexidade que é importante. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando, temos, então, a tarefa de nos inserir não só no ensino fundamental, não só no ensino médio, mas também na educação infantil, né? É lá que precisam estar os assistentes sociais e psicólogos, as equipes na sua inteireza, certo?
Então, isso que eu estava dizendo, há uma desarticulação entre a educação básica e a educação superior no Brasil, né? Há uma desarticulação entre os sistemas municipais e estaduais, ensino fundamental, ensino médio. Então, imagine vocês que um estudante está lá com um número bem pequeno de professoras, né, nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e aí ele termina o quinto ano e vai para o sexto ano, e aí ele vai com aquele conjunto de cadernos, né, um de cada disciplina, um conjunto de professores com uma outra dinâmica, né, e nem sempre dizem para ele, olha, há continuidades ou rupturas na socialização desses conhecimentos. Então, mudam-se as lógicas, né, conforme o lugar, né, conforme o município, conforme o estado. Que é importante que seja problematizado, né, principalmente na educação de jovens e adultos. Isso também é uma outra questão que é importante que, em algum momento, a gente possa ir conversando. Diferente do Conselho Municipal de Assistência Social, que estabelece uma ação de controle social nas ações desta política, isso não necessariamente acontece na educação, né? Então, os conselhos municipais e estaduais, eles não têm um controle social no sentido de definir metas, diretrizes para o gestor. Eles estão muito mais ligados, né, que é de pensar o funcionamento das escolas, dos estabelecimentos de ensino. Mas a partir da era Lula foram pensados outros espaços. Então, com o governo Bolsonaro, ele foi sendo progressivamente esvaziado. Então, no Brasil foi criado um Fórum Popular Nacional de Educação, que é um fórum paralelo, e que agora vem chamando uma Conferência Nacional Popular de Educação, né? Porque se o governo federal não tem controle social, seja pelo Fórum Nacional, seja pela Conferência Nacional, a sociedade civil o fará. Então, vocês vão escutar sempre essa sigla, o CONEP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, por um Fórum Popular Nacional, para elaborar e executar o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, quem é que controla, quem é que monitora, lá no chão das escolas, no chão dos municípios, dos estados, a viabilização, a execuibilidade do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais, dos planos estaduais. A educação, que já constitucionalmente na própria LDB, já existe uma definição orçamentária. Então, obrigatoriamente, o governo federal tem que investir 18% do seu orçamento na educação. Estados e municípios, obrigatoriamente, 25%. Né? E tem outras, sejam as empresas privadas, principalmente as empresas privadas, ao investimento no campo da educação. Ou seja, existe um mecanismo tributário que obriga, né, o investimento na educação. Por isso a importância desses fundos. É diferente, por exemplo, da assistência social, que é uma política muito comum, né, para todos nós, que não tem vinculação orçamentária, não tem dotação orçamentária própria. Então, definido percentuais, mantidos percentuais fixos, né, que haja uma estabilidade do fundo público para essa política. No caso da educação, isso já é estabelecido. Por isso, a perspectiva da universalização, um país de dimensão continental como é o Brasil, se tiver recurso, né, e o recurso é insuficiente, a gente sabe disso, dada a precariedade das condições profissionais da educação, né? Isso variando de cada estado, de cada município. Então, no Brasil, nós temos dois fundos importantes, que é o Fundeb, né? Esse de onde a gente quer se manter vinculado. Por exemplo, toda possibilidade de contratação de pessoal, né? Por isso, valorização do magistério. Então, cabe ao Fundeb, na sua função equalizadora, né, dos municípios e estados, para garantir o mínimo per capita para os estudantes, tem um investimento mínimo por aluno, mas é esse fundo que garante a contratação de profissionais da educação, né? É ele que viabiliza, onde os prefeitos e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo suplementar, né? Então o FNDE desenvolve vários programas, então alimentação escolar, transporte escolar, recursos para aquisição de alimentos, para o livro didático, enfim, é esse fundo que suplementa e repassa recursos por meio de programas às secretarias estaduais, municipais e também diretamente às escolas. Bom, vou tomar uma aguinha aqui só para refrescar um pouco. Muito bem. A nossa luta, então, assistentes sociais na educação, né? E aí tem três... a nossa lei, né, que é a 13.935, a gente vai passar por ela daqui a pouco, né? Tem a lei 9.394, que é a da LDB, e aí nós temos uma questão que é bem complexa, que a LDB prevê no seu artigo 61 quem são os profissionais da educação. Então ela vai dispor de são vários itens, né, específica, com habilitação na área pedagógica, né, mas ela vai ter o inciso 3 é aquele que vai fazer referência diretamente a nós.
Então é assim, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim. Então a nossa vinculação mais diretamente ao campo dos profissionais da educação está nessa palavrinha, afim. São 4 letras, uma expressão, um léxico. Afim. Então é a partir deste campo que nós nos integramos e buscamos esse reconhecimento como profissionais da educação. O que a gente conseguiu, então, no ano passado, da lei do Fundeb, do inciso 2. Então, a lei do Fundeb diz assim, são profissionais da educação básica, aqueles definidos nos artigos 61, né, da lei, bem como aqueles profissionais requeridos no artigo 1º da Lei 13.935, que é a nossa efetivo exercício das redes escolares de educação básica. Bom, é justamente este inciso que agora vira pauta na Comissão da Educação, né, da Câmara dos Deputados, com o interesse de algum suprimido. Há uma lógica de que o cobertor é curto, não tem dinheiro para todo mundo, já não tem recurso suficiente para contratar todos os professores e pedagogos, quiçá assistentes sociais e psicólogos. E nós estamos insistindo que somos sim profissionais da educação, né, mas de áreas afins. Então essa é a luta neste momento a nível nacional. Nós temos um aspecto complicador que é importante que vocês saibam, que para o secretário de educação do município, no estado, eles dizem o seguinte, nós não podemos contratar assistente social, porque a LDB diz o seguinte, lá no artigo 71, no inciso 4º, diz que de manutenção e desenvolvimento de ensino, ou seja, não podem estar vinculadas ao Fundo Nacional, os programas de assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social. Então há uma confusão, nossa, não podemos contratar porque não podemos ter outras formas de assistência social viabilizadas com recursos da educação. E confunde, então, o que a nossa lei diz como prestação de serviços de psicologia. Então, a todo momento, nós temos que dizer, não, nós não vamos desenvolver assistência social na escola, assistência social é uma política. Há quem diga também, numa confusãozinha, né, gestores, não só gestores, então, não precisa contratar, chama os assistentes sociais da assistência social. Essa é uma confusão complicada que a gente precisa a todo momento escalonar do serviço social, não é da assistência social. A assistência social é uma outra política, né? O assistente social está na assistência, na habitação, na saúde, e também há essa confusão com o pessoal da psicologia, que muitas vezes é associado à saúde e trazer para a escola. Não, prefeito, nada disso. O psicólogo da saúde vai atender as demandas da saúde, o psicólogo da educação é da educação, o assistente social da assistência vai atender as demandas da assistência, o assistente da ação. Então, parece óbvio para nós que estamos imersos, formados nessa área, mas não é óbvio para os gestores da educação, né? E, por fim, a lei, e é fundamental que a gente compreenda, assim, quais são as expressões que estão colocadas. Então, a nossa lei, a 13.935, vai dizer que há que se contratar, essa é uma outra luta, nós queremos contratação via concurso público, né? Nós não queremos empresas ou organizações sociais que contratem de forma precária. Esta é uma aula que estava licitando, contratando uma empresa para contratar profissionais da área da psicologia, né? Era um número imenso de psicólogos para atuar na escola. O Conselho Federal de Psicologia foi e não pode, entrou na justiça e provocou um debate dinâmico ali no estado de São Paulo. Mas esse é um cuidado. Então, são serviços de psicologia de serviço social por meio de equipes multiprofissionais. Então, nós defendemos que tais serviços só podem do contrato de atuação dos profissionais dessas duas áreas, né? E as equipes multiprofissionais, nós elaboramos nesse ano, né, um conjunto de documentos, tem uma ter falado, e também as entidades, né, o Cefes, mas a gente pode ajudar em compartilhar, que é um documento orientador, organizado pela psicologia e o serviço social, e que trata com detalhes sobre as atribuições específicas de equipes multiprofissionais, então, que prevê uma atuação conjunta, né, que demanda uma ação interdisciplinar intensa entre as duas categorias, um conjunto de ações a serem desenvolvidas na escola, que demanda uma sintonia, né, com as equipes pedagógicas dos sistemas municipais e estaduais, e compreende a escola como um espaço de relações de trabalho, né, que está marcado por relações de poder, por relações de trabalho e de organização do trabalho pedagógico. Então, esse artigo 1º, ele se refere a isso.
vai detalhar esta ação das equipes multiprofissionais. E aí uma expressão importante que tem que ser apropriado por nós, está colocado na lei, né? Interpelando a aprendizagem. Então, quando a gente fala qualidade, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da permanência. Então, permanência é uma palavra-chave. Permanência com qualidade ou permanência efetiva. Não permanência perversa, né? Permanência perversa é aquela que o estudante, a estudante está na escola, mas vivencia situações de racismo, de desqualificação, de homofobia, de violência. Então, a permanência com qualidade é a condição em que este educando participe. Uma inclusão efetiva, não uma inclusão perversa. Então, a permanência com qualidade tem a ver com o enfrentamento à evasão, à retenção, à defasagem da série, né? E é no território, nos territórios, as crianças, adolescentes, jovens e adultos. E como um dos pontos dessa rede de proteção, a escola deve contar com profissionais que façam essa articulação. A partilhada é um ponto da rede. Então, nós teremos assistentes sociais do CRAS, nós temos assistentes sociais da Unidade Básica de Saúde, nós temos assistentes sociais das companhias de habitação, e nós teremos também assistentes sociais na escola, no território. A escola é fundamental, ela precisa ser reconhecida e se reconhecer como um ponto dessa rede. Nem sempre o é, né? Porque a escola muitas vezes se apresenta alijada, fora da rede, né? E cabe também, segundo a nossa legislação escolar, né? Deixa eu ver aqui, isso. Então, nossa tarefa, a tarefa dessa equipe, é contribuir para os processos de gestão democrática da escola, fortalecimento dos... A escola compreenda melhor os territórios, as relações políticas, históricas, sociais e culturais que existem naquele território. Então, não somos nós, não seremos nós os intérpretes, né? Nós temos que ser mediador com posição de aliança, né, da escola com a comunidade escolar. Mediar as relações institucionais, porque é isso que está colocado também no parágrafo 1º, né, da nossa lei, né, da 3.935, ou seja, a rede de proteção intersetorial nos locais. E no parágrafo 2º da nossa lei, tem um aspecto que é muito importante, que demandaria, então, um outro curso, né, que é a compreensão do projeto político-pedagógico, do PPP. O PPP são dois documentos assim centrais da escola. Então, a LDB vai dizer, toda escola, seja ela de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, de EJA, de educação especial, de educação profissional, de PPP. E o PPP tem que ser elaborado coletivamente, entre os professores, os educandos, educandas, os pais e a comunidade. O PPP é o coração. E, muitas vezes, o PPP é guardado no armário, é guardado no arquivo e não é socializado. Então, segundo a nossa lei, a 13.935, o trabalho da equipe multiprofissional deve considerar o PPP. Qual é a sua estrutura, os marcos, o marco legal, o marco conceitual, o marco político que se apresenta nele, né? Como também compreender os documentos orientadores dos sistemas municipais, as diretrizes. E o PPP nos dá essa condição também de compreender a finalidade da escola, a organização do trabalho pedagógico, do tempo, do espaço, currículo, processo de decisão, relações de trabalho, que tem um texto muito legal, extremamente didático. Eu trabalho muito nas disciplinas, no curso de serviço social, na UEL. Nós agora acabamos de reformular o currículo e criamos uma disciplina sobre políticas educacionais e o serviço social. Essa é uma tarefa que as unidades de ensino precisam garantir, né, os assistentes sociais, para que a escola esteja pautada, as políticas educacionais também. E por fim, né, estou terminando, nós fomos ao longo do tempo, nesse coletivo nacional, construindo argumentos, apropriem, construam outros. Um deles é assim, nós construímos consensos, já historicamente, né, sobre essa presença histórica de assistentes sociais e psicólogos, consenso, né, que a gente precisa agora manter, debatendo com as entidades da educação. A gente precisa pautar os sindicatos estaduais e municipais de educação, dos trabalhadores da educação, o CNTE, né, a Conferência Nacional dos Trabalhadores Municipais de Educação, o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, a Confederação Nacional dos Municípios. A gente precisa pautar permanentemente junto a esses consensos que foram construídos, a Lei 13.935 e a Lei 14.113 do Fundeb. Entender também que os assistentes sociais e psicólogos não devem estar, que eles devem estar vinculados à educação e não migrados das que a gente não pode esquecer. Dizer também que tanto a Lei 13.935 e a 14.113, que é a do Fundeb, quando elas foram publicadas, muitos prefeitos já começaram essa mobilização de abertura de concurso público, municípios também. Então, mudar a regra do jogo, não reconhecendo assistentes sociais e psicólogos mais na lei do Fundeb, qualquer alteração
fecha portas aos gestores que já estão. Nós temos que abrir portas, e abrir portas trazendo os assistentes sociais e psicólogos, né? Dizer que nós estamos reconhecidos como profissionais da educação como área fundamental dos impactos qualitativos de nossa atuação nas escolas, né? Há quem diga que, nossa, vai ser um impacto orçamentário enorme contratando assistentes sociais e psicólogos, e a gente precisa dizer que não se compara o número de assistentes sociais e psicólogos ao número de pedagogos e muito menor de profissionais das nossas áreas. Então não haverá um impacto orçamentário, mas há um impacto qualitativo, sim, na garantia da permanência. Não temos dúvidas disso, né, de que a nossa presença é fundamental para viabilizar as condições de acesso e permanência e conclusão, de continuidade da escolarização, né, de proteção desses educandos e suas famílias nos territórios. E a tarefa de superar as desigualdades educacionais, porque acho que esse é um argumento que ampliou, aprofundou esse fosso, né, de desigualdade educacional, de evasão, de retenção, de defasagem da idade série, e que é fundamental que a nossa presença contribua para ir superando essas desigualdades e qualificar os processos educativos, né? Porque nas condições de conectividade dos adolescentes, jovens, das crianças, nas famílias, nos seus territórios, fundamentalmente na periferia, no campo, nas aldeias, é extremamente frágil. Então, esse é um ponto de fragilidade e de desigualdade educacional colado também pela nossa ação. E da elevação dos índices de qualidade educacional. Esse é um argumento muito forte, assim, que toma os prefeitos, os secretários estaduais e municipais, porque há todo um processo de ranqueamento também das escolas, né? O que é também perverso, né? Há um índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, você já deve ter ouvido falar, e um dos pontos do IDEB, então tem uma luta dos gestores municipais para reduzir os índices de evasão e elevar os índices de permanência. A nossa atuação, a atuação das equipes multiprofissionais, a atuação dos acessibilizados. E eu termino neste primeiro momento com o Paulo Freire, freiriano que sou, né? Freiriano que desejo ser mais, né? É muito difícil não pensar a educação pública, a educação emancipadora, dialógica, a partir da praxis, né, da atuação e da reflexão e do reconhecimento dos educandos e educadores como sujeitos epistêmicos, né, e nesse cismo de violências ideológicas, de genocídios, né? Eu trabalho com povos indígenas no Paraná, e a gente vivencia tempos de etnocídios, genocídios intensos pelo governo genocida. É nesse contexto que a gente também precisa ter esperança. E o Paulo Freire já dizia, né, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, né? Porque tem gente que tem esperança no verbo esperar, e sempre espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo, fazer de um modo dialógico, em que a emancipação das consciências se efetive. E é nas escolas, é nos sistemas municipais e estaduais que nós atuaremos nessa perspectiva. Então, não passaremos, né, cantando e falando, ecoando os nossos princípios ético-político-profissionais para que a gente construa uma outra sociedade possível, e ela é. Então, quero finalizar neste tempo, né, no tempo de exatamente 1 hora de fala. Larissa, acho que nem precisou chamar aqui, eu estava com o reloginho aqui do lado, para que a gente, então, discute e saiba aí dos dilemas, pelo menos nos blocos de questões que vocês possam fazer e se inquietar. Pois é, Wagner, eu percebi que você estava se encaminhando para o final e eu fui deixando você à vontade. Eu estava acompanhando aqui, mas como você foi dizendo, por fim, e para finalizar, então, deixei você à vontade. Comentários aqui, trazer alguns comentários do chat, certo? Muitas mensagens de parabéns, de elogios para você, né? Comentários sobre, enfim, o quanto você domina o assunto. Sinalizar também aqui que nós temos pessoas, enfim, do país todo, né, de Campina Grande, Pernambuco, muita gente de Salvador, isso é muito importante. Só estou procurando aqui, fora Bolsonaro, e só um instante. Nós temos algumas perguntas também, apareceram 3 perguntas, certo? Só um instante. Não vou mais conseguir identificar, porque agora mudou a tela do chat. Eu queria ler alguns comentários muito legais, tá, Wagner? Assim, depois você dê uma olhada aqui, fantástico, enfim, várias coisas. Mas então, vamos no primeiro bloco, né, com essas 3 perguntas. Uma delas foi: você prefere que eu leia uma pergunta e você faz o comentário? Ou você prefere Pode ser que eu as leia 3, Larissa. Eu vou tentando anotar aqui, pelo menos ideias centrais, aí eu comento as 3, acho que é mais... Tá bom.
Então, vamos lá. Quem tiver... desculpa. Do panorama que você tem acompanhado em nível nacional e a partir dos marcos normativos conosco, algumas das principais estratégias que os diferentes estados têm adotado para fortalecer a luta pela implementação da Lei 13935 de 2019. Uma outra pergunta, essa foi de Dayana Ferreira de Almeida. Desculpa, no fortalecimento dos espaços. Na verdade, isso foi um comentário, né? De Aliane Lima. As fragilidades no fortalecimento dos espaços de controle social impactam consideravelmente na atuação profissional. Mas dentro das universidades públicas recebem verbas do Fundeb e do FNDE, escolas dentro das universidades públicas recebem verbas do Fundeb e do FNDE, pronto. E a terceira é, compreendendo a importância da efetivação de uma ação da noção de sujeito social, quais subsídios podemos construir para que a atuação de assistentes sociais na educação básica seja inserida à realidade na formação em serviço social, sobretudo nas universidades públicas e em seus currículos? Foram essas 3 perguntas, certo? Desse primeiro bloco, você fica à vontade. Muito bem, eu quero, então, inicialmente agradecer pelos comentários. Eu fui tentando dar uma passada aqui no chat, mas agradeço e que bom, né, que acho que mais, como eu disse no início, o importante e vá pensando na efetivação, seja no campo profissional, seja na luta. Dizer também, assim, talvez a gente não vá se tornar um assistente social na educação, né, estadual de educação, mas a gente vai se encontrar com a escola, seja atuando num outro equipamento social, equipamento público, né? Ou seja, atuando numa ONG, por exemplo, no terceiro setor, em que você tenha que fazer uma ação suplementar, né? Uma ação educativa, socioeducativa. Então a gente vai estar se encontrando com a escola de alguma maneira. Se encontrar com a escola e com os gestores dos sistemas municipais de educação, você sinaliza que nós precisamos compreender um certo domínio nesse encontro. Seja atuando diretamente na educação, aí sim a gente precisa se apropriar de fato, ou seja, com a interface com a escola. A gente precisa compreender as lógicas, formação desses profissionais. Queria só dizer, também destacar, né, Larissa, que nós temos um domínio da nossa formação, a gente tem um projeto, né, ético, político, profissional, orientador. Olha, é uma das únicas áreas que tem uma construção coletiva histórica. Isso não se apresenta para o conjunto dos outros profissionais. Nós, na escola, estaremos em contato, em diálogo com profissionais de distintas áreas, que passaram por distintos processos formativos, por distintos projetos. O pessoal da educação matemática é um debate. Se a gente for pegar o pessoal da sociologia, da história, e são essas pessoas, são essas companheiras, nós encontraremos aliados, encontraremos opositores, como estamos encontrando hoje em algumas entidades da educação, né? Que entendem que, olha, a presença de assistentes sociais é fundamental, mas não para os gestores. Então, na primeira pergunta, as principais estratégias dos estados, o que nós fizemos, então, nessa coordenação nacional? Nós fomos compondo, ampliando a rede. Já no início desse ano, nós chamamos regionais do serviço social e da psicologia, com todos os CRES, com todos os CRPs, com todas as regionais da BEPS, as regionais da BEP e da BRAPE, nos reunimos. Fizemos um grande encontro, né? Pensando isso que o Paraná fez e outros estados vêm fazendo é fundamental, que é de compor coletivos do serviço social, no serviço social, mas articulados com a psicologia. Esta tem que ser uma luta de 2 categorias, não só de uma só. É claro que nós temos especificidades, é claro que nós também temos diferenças conceituais, políticas, mas nesse momento a luta é conjunta. Por isso a importância de uma ação conjunta. Em algum momento nós também vamos ter que pensar ação cotidiana conjunta. Por isso que os documentos que elaboramos também passam a orientar nessa perspectiva, né, de pensar pontos fundamentais da ação profissional dessas 2 ações. Então, esta agenda nacional, essa agenda comum da psicologia de articulação e de mobilização, vem sendo realizada, empreendida. Nós já realizamos, acho que 2 ou 3 encontros de audiências públicas, que esses coletivos estaduais vão criando, seja com a Assembleia Legislativa dos Estados, seja com os conselhos estaduais de educação nos estados, incidência grande, e a gente vai andarilhando pelo país desse jeito remoto, né? Que a gente tem feito isso sem sair de casa, como eu estou aqui com vocês, olhando para Sergipe, pensando a partir de Sergipe, construir uma agenda intensa, né? Com as entidades nacionais, mas também apropriadas pelos CRES, pelos CRPs, pelas regionais da BEPS, como nós estamos aqui fazendo. Bom, a agenda também, a estratégia nos estados e nos municípios,
a gente precisa dizer para a companheirada da educação, né, para as trabalhadoras, para os trabalhadores, para os pesquisadores, para vocês terem uma ideia, agora recente, nós tivemos uma moção de apoio da ANPED. Então, assim como tem a aulas, ensino e pesquisa no serviço social, assim como tem a ABEP, que reúne o ensino na psicologia, nós temos a ANPED, que é a Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação. A ANPED publicou uma moção de apoio à permanência de assistentes sociais e psicólogos. Isso é assim, que a União Nacional dos Dirigentes Municipais vem questionando a nossa presença financiável pelo Fundeb, né? Dizendo que não tem recurso para todo mundo. E nós vamos dizer que tem sim, que há que se pensar no mínimo 10 anos de implementação de atuação, é o mínimo. E em 10 anos os contextos se alterarão, né? Inclusive econômico. O diálogo com o campo da educação também é importante, é estratégico, construir alianças e dizer para os profissionais da educação que contribuições temos, né, para a educação brasileira. Quando a gente se apropria e diz somos assistentes sociais na educação, nós estamos dizendo estamos assumindo a luta pela educação com vocês. Não é uma ação corporativa de se ocupar do emprego e do trabalho. Não, nós estamos na luta junto com vocês. Estamos fazendo frente, como já estamos há muito tempo, né? Na educação superior, nós estamos lá, e na educação básica também estamos e queremos estar mais, né? Somos aliados nesta luta pela educação pública de qualidade universal. As escolas nas universidades, muitas vezes, são chamadas de colégios de aplicação, né? Algumas universidades também têm centros de educação infantil. Então, os colégios de aplicação, as escolas coordenadas pelas universidades, principalmente pelo pessoal da pedagogia, né, que acaba sendo são financiados, né? Eles têm uma relação com as redes. Bom, pelo menos assim aqui na universidade eu estou, né? Então, um colégio de aplicação é um colégio estadual, né? Que tem uma condução pela universidade, mas que também é financiada por ser um colégio estadual. Então, sim, são colégios, são estabelecimentos escolares que são contabilizados também para efeito de recurso público. Na educação é bem importante, assim como tem o SUAS, né, que é um sistema importante, balizador, que cria parâmetros, né, para o financiamento da política de assistência social. Na educação também tem um censo escolar. É um censo nacional extremamente complexo, que é conduzido também pelo MEC, que é ele que são os dados do censo que vão balizar no ano seguinte o financiamento das escolas, nos municípios, estados. Então, este censo ele é também um instrumento importante do ponto de vista da gestão. E quais subsídios podemos construir para inserir essa temática da educação na formação profissional? Acho que é mais ou menos isso, né, Larissa? Bom, essa é uma tarefa também das nossas entidades. Eu acho que Kênia deve ter falado na abertura desse curso de extensão que o Cefes e a ABEPS estão coordenando a implementação da Lei 13.935. Esse observatório já está sendo construído, né? Está tendo corpo, principalmente pelo Cefes, né? Que tem uma equipe conjunta com a ABEPS. A gente tinha pensado em um observatório da psicologia do serviço social, mas aí nesse momento o serviço social tomou a frente da implementação. Então esse observatório deve sair em breve, né? E é um espaço, é um site, né? Será um site de referência, onde a gente vai poder ter o mapeamento, né, dos municípios que estão implementando, que estão abrindo concursos, que também isso é importante, né? Ó, como nós estamos falando do marco legal, é fundamental que para que a gente tenha vinculação à educação, de que os prefeitos e os governadores alterem o magistério da educação, né, dos profissionais da educação. Todos os municípios e estados são obrigados a ter uma lei que regulamenta o magistério na educação. Então, a descrição dos cargos, quais profissionais conhecido na educação, é importante que haja uma alteração das leis municipais e estaduais, criando o cargo de assistente social e psicólogo. Então, é com a criação desses cargos na lei municipal e estadual que os prefeitos e governadores podem abrir concursos públicos, né? No campo da educação. Nós não queremos ser migrados da política de assistência, nós queremos ter a vinculação direta para que haja o financiamento. No site do Cefes, vocês encontram os argumentos que nós construímos. A gente acabou de construir agora um documento que são os 10 pontos fundamentais, um pouco disso que eu trouxe aqui para vocês. Então, vocês vão encontrar lá no site do Cefes. E aí, esse observar as unidades de ensino. Quais universidades, quais faculdades de serviço social estão implantando, criando unidades ou disciplinas que remetem a temática da educação, a política da educação. O professor Ney Teixeira, por exemplo, junto com a professora Eliana Bolorino,
a Adriana Ferrez, lá da Bahia, que vem conduzindo ações de pesquisas que são fundamentais, né? Então o GPS já vem mapeando também muitas dessas produções acadêmicas, há um volume interessante de monografias, de dissertações, teses de cimento nessa área, e agora a tarefa é da gente sensibilizar as nossas unidades de ensino, né? Por meio da BEPS. Então a BEPS vem tomando isso como um ponto da sua agenda, pautando isso nas regionais. Acho que essa não só de quem coordena, de quem é docente, pesquisador, né? Mas também de quem é egresso dos cursos de graduação, de poder dizer, puxa, sou supervisor de estágio, e é fundamental que a gente paute a questão da educação no currículo, né? Nós estamos num momento no Brasil também que é de curricularização da extensão. Todos os cursos de graduação, instituam uma carga horária para extensão, né? Muitos cursos de serviço social já estão com esse debate, já estão construindo, revisando os seus... Nós fizemos isso aqui na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e conseguimos pautar, né, a política de educação como uma disciplina. Assim como também o debate da educação das relações étnico-raciais, que eu considero também fundamental. Está escrito no currículo, numa ementa, né, fica muito difícil de ser implementado, né? E aí, é claro, a tarefa posterior é de espraiar esse debate no âmbito da formação docente, né? Da gente se apropriar, dando esse espaço, gerando também demanda de educação permanente. Penso que é isso, Larissa. Obrigada, Wagner. Nós não tivemos mais nenhuma pergunta até agora, mas tivemos alguns comentários. Eu também queria tecer, né, alguns comentários. Tem uma pergunta aqui agora. Bom, mas nós não temos universidades estaduais, nós só temos pública, a UFES, né, a Universidade Federal, e o CODAP daqui, então, Colégio de Aplicação daqui, por ser uma Universidade Federal, o quadro de servidores e servidoras é ligação de CD, né? Como você falou da UEL, dos colégios, dos colégios, no seu caso, né? Da Universidade Estadual de Londrina, que tem um colégio que é de educação básica e recebe, né? Numa realidade estadual. E aqui, o Colégio de Aplicação, inclusive, nós estamos nesse exato momento lutando mesmo, né? Para que seja inserida uma assistente social no colégio, uma luta do CRES, Sergipe, do Sintufes também aqui, para a inserção, para a obrigatoriedade da universidade de fornecer um código de vaga, na luta para ser removido uma assistente social do interior para assumir o CODAP. Uma outra questão que me chamou a atenção assim, foi sobre a pergunta em relação de como inserir, de como potencializar o debate da educação na formação. Acho que é importante, sim, tem que ser potencializado. Eu acho que a questão étnico-racial, tem como a gente estudar, pautar o sistema capitalista, a nossa atuação ser fundamentada nisso, se a gente não tiver na formação uma centralidade nas questões, por isso, né? Então, achei importante esse seu comentário, que é só ressaltar isso também. Mas, enfim, eu, caso de trabalho, já trabalho há 6 anos na educação, eu era do IFA, do Instituto Federal da Bahia, agora fui recentemente redistribuída aqui para a UFES, e já fui assistente social do CRAS, já estagiei na saúde aqui, propriedade não só porque atuei em vários espaços, mas propriedade porque tem clareza, né, da nossa formação e do nosso projeto ético-político, que, assim, a gente não tem disciplina específica, né, ou assim, a gente não tem que ter formações específicas, o serviço social na educação, o serviço social na saúde, né, para os diversos, justamente, nos dá condições e subsídios para que a gente atue nesses diversos espaços socioocupacionais, né. E aí, como você falou, o que é necessário da gente, lógico, né, daquela escola especificamente, de algumas legislações específicas da área da educação. Mas a nossa formação em si, ela já nos dá fundamentação em funcionar. Então, para as pessoas que têm interesse, né, enfim, atuar na educação, uma possível insegurança nesse sentido, assim, eu fui praticamente recém-formada, dificuldade nenhuma, a não ser conseguir decorar as legislações, porque tem coisa que a gente tem que decorar, os tipos de auxílios, enfim. Mas a nossa formação, ela é muito rica, né? Com um curso, né, numa escola que respeite o nosso projeto ético-político, pautado na teoria materialista histórico-dialética, fundamentação e nos dá apropriação suficiente para a gente atuar nos diversos espaços, né? Da gente conseguir aprender a realidade daqueles locais de espaço, daquele espaço de trabalho. Então, eu achei... Uma outra questão também, Wagner, que a coisa do desconhecimento, né,
enfim, da sociedade usada entre assistente social, serviço social e assistência social, né? Há um desconhecimento muito grande, e isso também é um desafio, né? Para os comitês, enfim, estadual, conseguir avançar nisso também, né? Aqui em Sergipe, nisso no sentido de mostrar algumas coisas que são básicas, né? Assistência social é uma política específica, está lá, né? Seguridade social, assistência social da educação não é da assistência social, como você falou muito bem, enfim. E aí, por exemplo, o Comitê Sergipano, né, daqui, o CRES, teve muito cuidado em ir aos municípios, secretário da Educação, até mesmo para falar coisas que são muito óbvias para a gente, mas que é importante a gente estar o tempo todo reafirmando e explicando, né, o que é o serviço social, de que não dá para pegar um assistente social da saúde, um assistente social da assistência social, né, fazer um arranjo, fazer educação. Não é porque o assistente social da saúde, um assistente social que trabalha na assistência social não possa atuar na educação, pode, mas é no sentido do vínculo de trabalho na educação. Então, eu achei, assim, essa coisa da assistência social é muito problemática, e é um desafio também para os comitês, para esses movimentos, né, que nós estamos fazendo, esse espaço, é também explicar coisas que para a gente é muito óbvio, mas que precisa ser feito, né? É isso. Aí tem aqui 2 comentários, caso que se você quiser, né, complementar os comentários, enfim, e por final a pergunta. Então, os comentários foram: tantas lutas, diversas dificuldades vão ser árduas, pois é evidente que existem escolas que não têm condições de oferecer o básico para os alunos. Imagina oferecer os recursos necessários para a nossa atuação. Esse modelo educacional, aí um segundo comentário, psicólogos urgentes nos espaços educacionais para que seja trabalhado outros aspectos. Mesmo. E aí a pergunta em si, né? A importância é fundamental para todos, todas, envolvidos na comunidade escolar, pois impactará na atuação na ponta, possibilitará os professores atuarem numa totalidade, considerando o sujeito como ser social. Poderia explanar mais a respeito disso, professor Wagner? Muito bem, os comentários excelentes, tanto de Larissa, né, que são bem provocadores para a gente pensar essa inteireza, né, do conjunto, inclusive, da formação profissional, como os demais que vão se encontrar com a escola, né. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas, pegando desse finalzinho. Quer dizer, tá tudo meio junto, né. Quando a gente olha para a escola é um espaço de trabalho, né, passa a ser um local de trabalho, um espaço que a gente olha para a escola. Acho que isso é bem importante. E aí, assim, nós somos profissionais de formação generalista, né? Larissa nos lembrava. Mas a gente vai ter que entender nesse diálogo que nos orienta, da tradição marxista, como é que a gente entende, por exemplo, a escola como um espaço de contradição, né? Então, esses links nós vamos ter que criar ainda no aspecto da formação. Como a gente tem feito, que também varia de lugar, a escola da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, o nosso curso, ele tem uma ênfase no campo da gestão das políticas sociais. Nós temos aqui um congresso internacional, fazendo propaganda, né, ano que vem, nós vamos estar na 5ª edição do Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social. Nós temos uma ênfase no campo das políticas, né, da gestão, mas também no campo do trabalho. E aí, se as políticas sociais são locus da nossa atuação, nós vamos ter que achar uma forma de se encontrar com a política de educação, a gente vai ter que fazer ela atravessar, chamar a atenção, ainda que seja um conteúdo mínimo, né? Porque nós não somos especialistas, vamos nos ocupando na sequência, na educação. Links, conexões que, por exemplo, nos ajudem a entender a escola como um espaço de contradição, porque ela é. A escola é um grande espaço de contradição. Contradição é uma categoria de análise marxista. E a escola é. Bom, a escola ela foi criada pelos padres, né? Ela foi criada pela igreja, né? A escolástica. Mas ela passa a ser apropriada na Idade Moderna pelo capital. Ela é apropriada e ela é constituída, composta, conformada, né? Não transformada. Ela para que ela, como diz o Foucault, que é um sociólogo francês, muito interessante, que vai entender as microfísicas do poder, inclusive, de amansamento dos corpos, ou de colonização das mentes. A escola, esse modelo que nós temos, foi criado para isso, para instrumentalizar as crianças, os adolescentes, para serem potenciais peças da engrenagem. Olhem as disciplinas, olha a organização do tempo, olha as sirenes, olha o horário do lanche, olha a disciplina não circular, como fazem os indígenas, os povos tradicionais, de circularizar o conhecimento, não, de decorar, de educar organizada dessa forma. Para você ficar sentado horas, dias, anos da sua vida, e aprendendo conteúdos e esquecendo ao mesmo tempo, né?
não criando vinculações, não refletindo criticamente. Bom, o reflexo desse momento da história, e de muitos colegas meus que são professores, se fala da ditadura. Eu fui formado por uma escola, por modelo de educacional da ditadura militar. Estou dizendo isso porque, de fato, as luzes das categorias de análise que a nossa profissão toma para nos formar, puxa, então, essa formação generalista, ela nos ajuda a enxergar a realidade, a ler criticamente a realidade, mas nesta realidade a gente vai ter que, em algum momento da nossa formação, se encontrar com a escola, se encontrar, porque é importante que a gente paute isso. E aí, quando a gente se encontrar com a escola na formação profissional, a gente vai ter que se perguntar, bom, a quem a gente vai servir? Não é isso? A gente vai servir para amansar, para adequar as crianças a calminhos, praticamente administrar ritalina, medicação para as crianças, porque é isso que muitas escolas vêm fazendo, né? Para diagnosticar aqueles inadaptáveis, para lidar com a situação problema, ou a gente visitas domiciliares, dos pareceres, dos relatórios, da escuta das famílias, do chão dessas comunidades, do chão da escola, dos corredores dessas escolas, fazer uma escuta qualificada para que dos nossos instrumentais técnicos. Então nós temos uma grande possibilidade de fazer com que a nossa atuação seja uma atuação em que essa polifonia, em que essas vozes, e que a gente se apresente na defesa dos direitos desses educandos, mas também que a gente se apresente ao lado de colegas, trabalhadoras e trabalhadores da educação, que também são expoliados, né? E muitas delas que vivem um sofrimento no trabalho. É impressionante, eu já fui gestor na educação, coordenei um departamento que trabalhava com as políticas de educação do campo, educação escolar indígena, educação das relações étnico-raciais, a lei 10.635, 10.639, 11.645, que obriga conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? É tarefa minha como gestor, nas 2.200 escolas estaduais do Paraná, de pautar essas questões. Na EJA, a EJA também, a alfabetização de adultos. Então, é um universo que não é fácil, mas é uma frente de luta. É na escola que pedagogas, que são nossos companheiros de trabalho, que também precisam se sensibilizar com essas realidades, né, vivenciadas pelos educandos. E por eles também, porque muitos vivem em condição precária, com salários precários, como nós também, assistentes sociais. E essa realidade é muito importante. E o nosso projeto ético-político nos ajuda a entender a quem serviremos, para amansar os corpos e colonizar as mentes, ou provocar emancipação, provocar reflexão crítica. Então, acho que essa é uma questão. E aí, uma tarefa, na medida em que a gente vai se apropriando da educação, é se apropriar dos debates teóricos, as abordagens pedagógicas, né? Então, também na educação, nós temos reflexões extremamente pesquisadores, né, intelectuais das diferentes áreas, que são muito importantes, que vêm também fazendo leitura a partir do marxismo, dos marxismos, né? Então, acho que se apropriando desse campo é importante, como quem vai trabalhar na assistência se apropria da legislação, dos aspectos teóricos, né? É fundamental. E aí, por fim, acho que um cuidado necessário. Eu transito pela educação desde da minha graduação, fiz o mestrado, doutorado, agora dialogo com a antropologia, com a sociologia. O cuidado da gente não ser endógeno, da gente não ficar só preso na nossa condição. As equipes multiprofissionais, conforme ele já é um chamado. Ó. No mínimo, você tem que dialogar com a psicologia. E dialogar com a psicologia no campo da educação. Então, da gente cuidar com essa endogenia, com esse umbigo, né? Da gente ficar preso no nosso umbigo e se ampliar com os diálogos e com a influência com as outras áreas, né? A ideia da totalidade, né? Que é uma outra categoria importante, né? De compreensão dos fenômenos a partir da totalidade. O que Paulo Freire diria dessa idade, né? Então, para isso, a gente precisa ir afirmando a nossa condição, a nossa leitura a partir do serviço social, da produção do conhecimento na nossa área, mas também se lançar compreendendo a lógica da educação, as categorias, as expressões, as leis. É muito interessante. Às vezes você vai para a escola dialogar com os pedagogos, os diretores, é um recital de lei. Ah, não, porque a 3.935, a gente precisa entender porque eles olham para a gente e não compreendem, às vezes, o que a gente fala, né? Porque a gente fala, às vezes, difícil, né? Com uma complexidade que é do nosso universo vocabular, do nosso universo conceitual, e a gente vai ter que traduzir melhor as nossas compreensões e se apropriar melhor da lógica. Se apropriar não significa aceitar, significa compreender. Qual é o modo de pensar no campo da educação pelos profissionais naquela complexidade das áreas, lembram? Não é só o pedagogo ou a pedagoga. Tudo bem, pedagogo ou pedagoga, eles estão preocupados porque eles vão dizer, você precisa dizer, não, nós somos companheiras e companheiros de trabalho, né?
nós temos uma ação específica, uma atribuição privativa, né, nesse campo. O nosso link é a condição de permanência, porque a nossa tarefa não é entrar em sala de aula e dar aula, essa é a tarefa do professor. A nossa tarefa não é ajudar, não é fazer a organização do trabalho do pedagogo, né? E ele, inclusive, tem o papel de organizar o PPP, pensar o currículo. A nossa tarefa é fazer com que esse educando, essa educanda, permaneça na escola, mas permaneça gostando da escola, tendo o prazer de disciplinar para aprender, mas, ao mesmo tempo, falando, né? Não sendo passivo, sendo sujeito em atividade, né? Chamando sua comunidade, seus pais. Então, já é bastante coisa. Né? Garantir a permanência significa acionar a rede para que esse educando permaneça, porque ele evadiu, ele não está mais, não, evasão buscativa. Então, é uma tarefa que tem bastante espaço. O que a gente precisa nesse momento é lutar pelo financiamento também. Acho que essa é uma das lutas mais intensas e prioritárias que nós temos. Ótimo. Tô adorando, Wagner, esses comentários, sua explanação, Estou aqui babando. Eu atualmente estou na educação superior, mas eu fui maior ano, eu fui visualizando tudo. Antes, quando eu trabalhava no IFBA, assim, existe os conselhos finais, né? Quando encerram ou os períodos, alguns módulos, esqueci 5 de trabalho no IFBA. Quando acabavam os semestres, tinham os conselhos, né? Para a gente, é uma espécie de assim, salvar. Era qual estudante vai ser salvo, multidisciplinar, e estava presente nos conselhos uma perspectiva mesmo de garantir a permanência de estudantes que, por exemplo, estavam sofrendo de adoecimento mental simplesmente por uma inadequação aí, tá? Uma inadequação a um sistema extremamente brutal de avaliação. Então, aí um exemplo, né, do papel, tem muita ansiedade mesmo, muita preocupação sobre determinar qual é o papel da assistência social na educação. É perfeito isso. Se você tiver o método marxista na cabeça e no horizonte a permanência, tá tudo certo. Mas é isso, a ideia da permanência, a liga minha, da psicóloga, do médico, a gente não faltava aos conselhos, a gente tinha até um excesso de trabalho para não faltar, porque quando a gente faltava nos conselhos, era impressionante a quantidade de reprovação. E estava presente quando a gente apresentava todos os aspectos. Não, o estudante está com adoecimento mental, porque o método trabalhado do professor, enfim. E aí a gente, é justamente isso como você disse, né? A gente tem que se apropriar, alcançar alguns conhecimentos na universidade, né? Era isso que eu estava querendo dizer, que o nosso curso, por ser generalista, obrigada por traduzir, eu estava tentando encontrar a palavra. Isso está no nosso projeto ético-político, né? Esse nosso dever da formação continuada. Então, tem coisas que a gente vai se apropriar, de fato, alguns autores, algumas teorias, essa coisa da psicologia na educação mesmo, né? Porque as pessoas acham, não tem um psicólogo que vai fazer atendimento. Não, gente, é diferente, não é só a coisa clínica, tem, mas é pontual, enfim. E a gente conseguir se apropriar de muitos conceitos para dizer, não, olha, e até dos métodos pedagógicos. Então, quis fazer essa fala aí da minha experiência nos conselhos, desse salvamento, uma lógica capitalista de que o estudante não está sendo produtivo, ele não está presente nas áreas zero, sim, e o método do professor, que é de decorar, uma coisa assim absurda, né, prova, decorar, enfim, era uma briga. Mas então, vamos lá, nós temos aqui duas perguntas, 3, na verdade. Essa aqui já foi respondida, tá. Política da educação é fundamental para todos os envolvidos. Essa já foi. Desculpa, essa já foi. Professor Wagner, sobre a formação continuada em serviço social e a oferta massiva de especializações EAD, já propondo um aprofundamento da atuação serviçal, uma formação crítica para a atuação na educação, quando a sua mercantilização se aprofunda na mesma velocidade que as desigualdades sob a lógica neoliberal. Gente, eu não sabia. Já está interessante, né? Sim, o neoliberalismo é impressionante. E a próxima pergunta é: fiquei curiosa em relação a esse modelo de trabalho que o professor explanou agora. Existe uma receita, principalmente com a realidade das periferias, e captar o time da pergunta com que você estava falando, certo? Que ela falou assim, né, em relação a esse modelo de trabalho que o professor explanou agora. Existe uma receita, principalmente com a realidade das periferias. Não sei. Mas, enfim, foram essas. Só estava aqui registrando na tela para poder me organizar. Bom, acho que essa pergunta das especializações é muito importante. Olhem só,
quando a gente fala daquele slogan, eu comecei falando do lugar que eu estou falando, daquela coordenação nacional, né? Das entidades nacionais. Eu estou aqui falando pela ABEPS. A ABEPS completou 75 anos de história, né? Nosso conjunto Cefes-Cres é um conjunto de luta, de resistência. Os nossos eventos, né, o CBAs, Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o INPES, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores, né, em Serviço Social, são espaços históricos, legítimos da categoria. E são eles que vêm empreendendo, estas entidades que vêm empreendendo. Essa luta tem história. Esse é o slogan dessa coordenação nacional, que é do Serviço Social da Psicologia. Isso é dito porque agora começam a aparecer figuras, pessoas, que começam a alterar essa narrativa e dizendo que, bom, essas entidades elas não estão fazendo muita coisa, logo eu estou fazendo. Eu, como pessoa física, uma pessoa jurídica, às vezes uma empresa, para oferecer cursos à distância e ganhar dinheiro. Então a gente precisa cuidar agora com os especuladores, né, de plantão que aparecem falando, desconstruindo, desqualificando a atuação dessas entidades, que são legítimas, falando que a luta é dele, ou é dela. Então esse é um cuidado. E aí eu vou aqui para vocês de formação, e estou vendendo uma oferta especial, um ingresso. Estou vendendo um ingresso. Esse é um cuidado, né? Porque, vamos lá, né? Esse curso, por exemplo, é uma oferta das entidades, organizado pelo conjunto das entidades aí de Sergipe, aberto para o Brasil inteiro. Percebem? Tomem cuidado, porque a gente faz a crítica à mercantilização, né? Olhando para a educação, mas a mercantilização está acontecendo no conjunto das nossas entidades, né? E por pessoas ou grupos aqui, do conjunto da categoria. Também no campo da educação, vamos enfrentar a mercantilização da formação, da educação à distância dos profissionais da educação. Tem conglomerados, viu, gente? Nada contra os profissionais formados em AD no serviço social e em outras áreas, inclusive na educação. Licenciaturas, pedagogia e licenciaturas, tem um interesse corporativo imenso, né? Tem conglomerados mesmo, tem ações na Bolsa de Valores lá em Nova York, né? Grupos internacionais indianos, grupos norte-americanos, que vão comprando as universidades, né, privadas, e vão criando conglomerados. Esse é um problema, porque esses conglomerados, eles definem metas. Por exemplo, queremos formar 10% dos professores da educação básica no Brasil. Nossa, é muita coisa. Vocês imaginam? Então, é para a gente perceber que... E aí, assim, quando a gente vai olhar a produção do conhecimento sobre essa formação e essas universidades, a matriz curricular desses cursos, é possível que a gente perceba que não entra perspectiva crítica, né? Então, é importante. Acho que esse é um campo de pesquisa, de compreensão, e é um campo que a gente precisa cuidar, né? Porque quando a gente vai para a escola, nós vamos encontrar, e aí é uma tarefa imensa, tanto na nossa área como em outras áreas, né? Então, acho que esse é um cuidado, é um dado. E, por fim, é assim, por mais que nós queiramos algumas receitas, a gente não quer receita, mas tem uma receitinha aí. Então, por mais que a gente não queira receita, e às vezes indique, não tem, porque vocês já perceberam, então, no conjunto, que há uma fragmentação, né? Acho que, do ponto de vista da síntese, então, o que nós temos? A política educacional brasileira é um grande fragmento. Nós não temos um sistema único de educação, não temos... A primeira tema da conferência é construindo um sistema articulado de educação. Não temos, né? Para quem tiver interesse em compreender, tem um intelectual brasileiro que é extremamente importante, o professor Demerval Saviani, né? Saviani é um intelectual da Unicamp. O professor Saviani tem reflexão de um sistema único de educação no Brasil. Esse é um problema. Logo, nós estamos num campo de fragmentos. Então, cada município é uma rede, cada estado é uma rede. Eu trabalhei muito na educação do campo, eu sei que nós estamos terminando, mas com escolas rurais, escolas do campo, na área administrativa. De manhã funcionava o município, à tarde funcionava o estado. Equipes distintas. E as equipes não se encontravam necessariamente para pensar a escola, pensar o território, pensar os estudantes. Então, são fragmentos. Nossa tarefa é compreender esses fragmentos e construir andarilhos, né, percursos profissionais que ajudem nessa articulação. A gente só vai saber quando a gente estiver estudando, conhecendo, lendo, mergulhando nesse campo. Agora é 9h27 e nós vamos até as 9h30, é isso? É isso mesmo. Mas se você quiser continuar algum comentário, fica à vontade. Você, maravilhoso como está sendo, acho que está todo mundo... tem toda a liberdade para continuar. Não se prenda ao horário necessariamente. Se quiser... Na verdade, é isso, tá? Na verdade, a gente tem no campo da educação também essa questão de que
é fundamental. Tempo é uma categoria super importante nos processos educativos, categorias do projeto, da ideia de currículo, né? Currículo é um tema fundamental, que a gente tinha que aprender mais, né? Mas o tempo é uma categoria importante na compreensão do currículo, né? A ideia do currículo. E aí, assim, na dimensão do tempo, chega um momento em que o povo já se desliga, que também vai construindo essa dinâmica, porque eu sei também, eu já fui educando, sou cursista, participo de vários eventos, como aprendiz no sentido que estamos aprendendo sempre, mas como quem escuta, e aí chega um momento que a gente já não escuta muita coisa, a gente já está com a casa acontecendo, com a janta sendo servida, com os filhos, o marido, a esposa, você não vem comer, ou com a família inteira escutando essa fala, com a criança, né, Sheila, aí no colo, pediu, mãe, quando é que nós vamos terminar e brincar? Então, eu acho que a gente já pode ir conduzindo para a finalização, e aí eu queria já agradecer pela atenção de vocês, né, pela possibilidade de estar com vocês, de estar escutando um pouco das questões que vocês colocaram, e me colocar à disposição, Larissa, de vocês aí, de Sergipe, do Nordeste e de outros lugares, estamos à disposição, estamos andando, né, em vários lugares e conversando com várias pessoas, pensando e fazendo essa história. Esse é o momento da nossa história. Então, eu já quero, de pronto, agradecer pela oportunidade e parabenizar a iniciativa. Obrigada, Wagner. Tô maravilhoso, que até para dizer que tudo bem, encerrou e está dando uma aula, gente, sobre tempo e espaço. Tudo bem, tudo certo. A gente também quer agradecer pela sua generosidade na sua fala, no seu cuidado mesmo, enfim, de trazer de uma forma assim tão simples, mas o que eu quero dizer de compreender, né, enfim, esse debate que está agora, que nós estamos sobre a implementação, né, da importância da implementação da Lei 13.930. Obrigada a todos, a todas e a todos os participantes, né, do curso, desse segundo módulo, que estão aqui contribuindo no chat também. Muita gente ainda tá perguntando sobre a lista de presença, já foi postada várias vezes, é só retornar na conversa. Então, mais uma vez, obrigada também aí à organização, Jailson na estrutura do Zoom, Fernanda também, assessora de comunicação do CRES, então, no suporte, Samuel no chat, muito obrigada pelo convite também. Essa finalização agora, Jailson, fica com você. Então, muito obrigada, foi um prazer, viu, Wagner? Venha nos visitar enquanto turista para passear, se você não conhece aqui. Desculpa, pessoalmente, para tratar sobre o tema, viu? Seja bem. Muito obrigado, Larissa. Obrigado, Jailson, a equipe, né, que ficou aí dando suporte nos bastidores. E se não fosse vocês também, né, a gente não estava aqui. E pela acolhida, Larissa, a sua, do Paulo, de Natália, muito obrigado. Espero poder aí visitar de novo. Já passei aí pela região, espero voltar. Dizer também que eu vou organizar o material, é uma pergunta que estava desde o início, e para que vocês possam ter acesso aos slides e possam usar esse material, né, também daquilo que puder contribuir, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu sou Jailson Ramos, para quem chegou depois, né? Eu estava nos bastidores logo no início, sou conselheiro do CRES Sergipe, e passando aqui só para agradecer a presença neste curso, nesse segundo módulo, agradecer ao professor Wagner, agradecer à companheira Natália, agradecer pela presença, né, nesse momento, finalzinho aqui com 205 participantes ainda, falar da satisfação do Conselho aqui de Sergipe, em ter vocês, em ter nosso professor aqui, Wagner, ter Larissa, essa articulação com a universidade, com a ABEPS, e contribuindo aí com a formação continuada aí dos assistentes sociais, não só de Sergipe, mas de todo o Nordeste, todo o Brasil, que sempre participa dos cursos conosco. Falar também na reflexão dos desafios que se colocam no nosso exercício profissional, em tempos tão controversos, tão difíceis que estamos vivenciando. Então, agradeço e já convido a todos e todas aí para vai acontecer no mês de